parábola, ela está no versículo 6. Então vamos ler a palavra de Deus, Lucas 13, versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu vim procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Essa é a tua palavra. Fala conosco. Senhor, nos ensina sobre essa parábola. Abre o nosso coração, abre a nossa mente. Que seja um papo aqui gostoso hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Algo que eu preciso te dizer. Toda vez que a gente fala de parábola, eu tenho que ler um pouquinho antes, um capítulo, 2 antes. Às vezes um capítulo, 2 depois. Para entender o que ele está dizendo. Por isso que eu volto às vezes. Por isso que às vezes até estende um pouco. Mas é porque senão não faz sentido. Então eu quero voltar com você no 12. Eu vou passar com você rapidão, fica com ela aberta e acompanha aí na sua Bíblia. 12:35, Jesus está falando, ele vai começar a falar sobre o juízo. Vai começar a falar o que é juízo. É a volta do Senhor, quando ele vai decidir quem vai subir e quem vai descer. Todo o contexto anterior é isso, é juízo, é a minha volta. Ele começa aqui no 35 falando: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Que banquete é esse? Se você veio 2 ou 3 atrás, você viu, pregamos a parábola do grande banquete. E se você não viu, você precisa ver. O grande banquete, o Senhor foi preparar um momento na eternidade, uma mesa onde nós vamos ser recebidos e comer com Ele para sempre. E aqui Ele está dizendo: olha, eu fui preparar esse grande banquete, mas eu vou voltar. É a segunda vinda de Cristo. A primeira está aqui, está se cumprindo, Ele está conversando com o povo. Mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu quero que vocês estejam atentos. Eu quero que vocês estejam preparados para abrir a porta, não daqui a pouco, não dizer: Senhor, espera só um minutinho que eu estou terminando de fazer um negócio. Não, imediatamente. Imediatamente. E ele diz, vamos continuar. Imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Entendam 39, entendam porém isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Abram imediatamente a porta. Estejam preparados. Como que eu vou estar preparado para a volta de Cristo? Eu, nessas minhas peregrinações de igrejinhas que eu amo fazer, faz um tempo que eu não vou, mas eu ia muito. Essas igrejas bem de periferia, pobres, eu amava visitá-las. Eu amo ainda, mas não pude mais ir. Uma vez numa delas, havia um pastor pregando, e era uma igreja bem pentecostal, e foi uma bênção, um culto. E ele falou de uma experiência dele, tá? Com Deus. O chamado dele como pastor era estar sempre de roupa social, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. O tempo inteiro. Pastor, mas quando você vai na praia? Calça, não vai. Vai, porque crente não pode ir na praia, não? Vai, mas vai social. Esse é o chamado dele. Foi algo que Deus colocou no coração dele. Porque você é pastor e eu quero você preparado. Porque tocou o telefone, você acordou, tem que buscar alguém, tem que ir no cemitério, tem que socorrer, tem que ir na polícia. E pastor passa por tudo isso. Eu ainda não fui na polícia. Não, já fui. Já fui também. E tem que estar preparado.
E ele entendeu isso, e ele está preparado, creio eu, espero eu, que não só com a roupa, mas com o coração, porque o que importa é o coração preparado. Outros se preparam, ou melhor, todos devem estar preparados assim, mas tem muita gente, eu já fui muito chato, já fui mais chato, eu já fui mais crítico, eu ainda sou crítico pra caramba, mas tinha uma época que era insuportável. E a gente, num grupo de jovens que fazia parte, eu não era nem o líder desse ministério, mas eu ajudava nesse ministério, e antes de um grande evento que nós íamos ter, era comum fazer uma oração, chamava a oração do coração limpo. Quem já ouviu essa oração? Ok. Toda essa galera, Aline, você precisa ensinar para o povo. A oração do coração limpo era assim: nós estamos indo para um grande evento, um lugar onde vai acontecer muita coisa, nós vamos pregar o nome de Deus, nós vamos fazer muita coisa, então Satanás não vai gostar muito disso, não vai mesmo. Então não é legal ninguém ir com algo mal resolvido no coração. Então vamos fazer uma oração para a gente rever, introspecção, olhar para dentro de si, e está tudo certo, ótimo. E muita gente, olha, você tem alguém para perdoar? Vai lá perdoar. Você tem alguém que você não conversa? Vai lá conversar. Resolve. Nós precisamos nos preparar para esse momento, para esse evento, para que tudo vá bem. Lindo, maravilhoso. Mas sabe qual o olhar do crítico chato aqui era? Senhor, se o Senhor voltar antes. Já pensou se Jesus volta entre esses eventos? Porque o povo se prepara só para os eventos. Vai ter um acampamento, vai ter um retiro, oração do coração limpo. Vai ter uma vigília, vai ter um negócio, vai ter um evangelismo, oração do coração limpo. E eu fiquei pensando, Deus, se o Senhor voltar entre acampamentos, nós estamos na roça. Vai todo mundo para o inferno. Olha que perigo. Isso não é estar preparado. Isso é gente que se prepara para. Estou indo para um ambiente, deixa eu me preparar. O termo é, deixa eu me consagrar. E não que esteja errado, mas cuidado, viu? Cuidado com esse tipo de consagração momentânea. Porque ele está falando que eu quero que vocês estejam preparados todos os dias, porque eu virei como um ladrão. Vocês não sabem a hora que o ladrão vai chegar. Se soubesse, a gente não era roubado. Se soubesse, ele não entrava no carro, não entrava na casa. Mas a gente não sabe. Jesus também está dizendo, da mesma forma, vai ser assim. Estejam preparados. Olha o 45. Meu senhor se demora a voltar. Então eu vou começar a bater nos servos, nas servas, comer, beber e me embriagar. Esse é o discurso de alguém que pegou tudo que Deus colocou nas mãos dele para cuidar. Tudo que você tem, Deus te deu para você cuidar. Você tem um trabalho, Deus te deu para você cuidar. Você tem um namoro, Deus te deu para você cuidar. E cuida bem, bem cuidadinho. E se você quiser, eu te ajudo no namoro a cuidar também para dar certo, tá? Te deu uma esposa para cuidar, um marido é para cuidar. Tudo que está sob a sua responsabilidade é para você cuidar. Mas essa pessoa cansou de esperar. Ah, sabe uma coisa, está demorando demais. Esse negócio de Jesus voltar, esse negócio de eternidade, isso aí é papo furado. Ah, não, não dá, gente. A gente acreditou um monte de vezes, achou que ele ia voltar, preparou tudo, nada. Arrumei de novo a casa, botei tudo em ordem e não voltou. Ah, não, cansei. E começa a bater nos servos, bater nas servas. Começa a beber, se embriagar. E o que é bater nos servos, bater nas servas? Porque talvez você já pense, nossa, mas eu não bato em ninguém. Primeiro que eu nem tenho servo e serva. Porque para ter um servo e uma serva, você tem que ser alguém, né? Pá! Tem que ter no mínimo uma conta, né? Para ter servos. Mas são todos que estão sobre o meu comando. Todos, filhos. Amigos que eu exerço influência. E eu não preciso bater nas pessoas, espancar com a mão. Foi meio forte, né? Mas eu posso espancar com palavras. Eu posso falar, quantas baterias vão nessa roupa aí sua? Está parecendo um marca-texto. Tá bom? Mas porque tem intimidade. Mas senão, podia espancá-lo com as brincadeiras, com as palavras. E machucar. Jesus fala, olha, não é só matar alguém que vai ser julgado, não. Se você se irar contra alguém, você já está no mesmo patamar de julgamento de alguém que assassinou uma pessoa. Porque, às vezes, para assassinar alguém, eu não preciso puxar o gatilho. Basta eu usar minha língua. Com a arma eu mato um corpo. Com a língua eu mato a alma.
a gente machuca pessoas e fere, e pessoas morrem emocionalmente. Jesus está dizendo, olha, para mim dá na mesma, matar o corpo ou matar a alma. Vocês estão precisando de arrependimento do mesmo jeito. Se embriagar com o quê? Com as coisas do mundo, não é só com vinho, não. A gente se embriaga com tudo que esse mundo nos oferece. Amizades perigosas, igrejas perigosas, pastores perigosos. Não é porque está na igreja que está tudo bem, não. Tem muita coisa que pode nos fazer mal que está mais perto do que a gente pensa. E eu vou me embriagando com essas coisas. Eu vou me enchendo com essas coisas. E eu fico anestesiado. Eu não consigo olhar para dentro de mim, não consigo ver quem eu realmente sou. Eu estou embriagado. Esse é o contexto. Agora pula para o 54. Fica atento, foco. Foco aí no 54. Foco, fé. O que é agora? Agora está na moda, tem 3 F. E força. É, né? Está na moda agora. Foco. De onde que é isso aí? Que eu vejo em tudo quanto é lugar agora. Foco, fé e força. Eu falei, nossa, isso aí está quase virando um mantra. Entendeu? Você faz foco, fé e força. Foco, fé e força. Então, hoje não vai precisar da força, mas foco e fé eu gostaria. Olha aí. Dizia ele a multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, vocês logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Jesus está dizendo, nossa, vocês são tão inteligentes. Estou bobo. Vocês vêm levantando uma nuvem no ocidente. O único lugar que tem água em volta de vocês. O único lugar que podia vir chuva. E vocês veem a nuvem se levantando e vocês dizem, vai chover. E assim acontece. Nossa, eu estou espantado com a inteligência de vocês. E quando sopra um vento sul, do deserto arábico, que se sopra alguma coisa de lá, gelado, que não vai vir. Vocês dizem, vai fazer calor. E assim acontece. Vocês são inteligentes demais? Gente, hipócritas. Vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente. E o tempo presente não é chover, não é calor, não é agricultura. A gente vai falar um pouco de agricultura. Mas ele está falando do tempo presente da sua presença. Eu estou aqui. Gente, vocês conseguem ver os ventos e entendem as coisas e não entendem que eu estou aqui. Não entendem que eu cheguei, que o tempo é agora, que essa é a hora da gente conversar, de vocês se arrependerem, de haver mudança de vida. Esse é o tempo, essa hora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? O 57. Aqui ele quer dizer, olha, então eu vou contar um negócio para vocês. Já que vocês são tão inteligentes assim, eu quero que vocês julguem agora com toda essa inteligência o que eu estou dizendo. E ele começa a dizer, quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Espera aí, Jesus não é louco, gente. Porque dá impressão, né? Ele está falando do tempo, aí ele fala, presta atenção então, faça um julgamento legal, e aí ele conta uma historinha para resolver problema financeiro. Não é disso que ele está falando. E os judeus entenderam. Ele está dizendo, olha, a semelhança de quando alguém tem algo contra você. Você está devendo algum dinheiro para alguém? Não, você não precisava responder. Mas você está devendo alguma coisa para alguém? Esse alguém pode te levar para a justiça? Pode. Olha, não espera ele ir até o juiz, não espera entrar com o processo, não espera pregar o promotor, não espera. Vai no meio do caminho, enquanto ele está indo, corre lá e fala, amigo, vem cá, vamos resolver, vamos fazer suaves parcelas. 365 vezes, imagina. Nossa, quanto tempo dá isso? 36 vezes são 30 anos? Acho que é isso, 30 anos. Bom, enfim, mas vou pagar. Eu vou pagar, é o que cabe no meu bolso. Faça isso, resolva. Mas eu não estou falando disso, eu estou usando isso de exemplo para dizer que Deus tem contra vocês algo. E contra mim.
Nós somos os devedores da parábola, ou melhor, da explicação do exemplo. Nós somos os devedores, porque todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. Então todos nós temos uma dívida com Ele. E o que Ele está dizendo é, eu sou aquele que pode resolver a dívida. Venham enquanto há tempo, enquanto estamos no caminho, venham, corram até mim, para que eu os perdoe. E vocês, com arrependimento, recebam perdão. Então vocês não vão ser jogados na prisão. Porque se vocês não vierem até mim, Jesus, se arrependerem, receberem perdão, vocês vão ser jogados na prisão eterna. E aqui não é a prisão onde eu posso pagar uma fiança. Não é uma prisão que eu cumpro um período de tempo e quando acaba eu sou liberto. Essa é uma prisão que se eu entrar, eu não saio nunca mais. É por isso que eu tenho medo de algumas orações dos crentes que oram falando que nós vamos invadir o inferno. Já ouviu essa oração? Senhor, nós estamos invadindo o inferno agora. E eu começo a orar, Senhor, perdoa. Ela não sabe o que está falando. Porque, meu filho, se entrar no inferno, já era. Você não sai nunca mais. A hora que inaugurar o inferno, os primeiros que vão entrar é tudo crente, vai ter uma fila. Pegar senha, o povo vai invadir. Não, porque nós vamos invadir. Inaugurou, nós vamos com tudo. Misericórdia. Deus sabe que é força de expressão, tá? Ele sabe do nosso coração. Graças a Deus, né? Amém? Então, chegamos no capítulo. Então, naquela ocasião, então veja, ele falou de julgamento, falou de justiça, falou de arrependimento. E ele está esperando assim, olha, eu falei um monte de coisa para vocês, eu quero ver agora se vocês vão responder, se vocês entenderam bem. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Galileus estavam, e galileus são o povo judeu mesmo, está oferecendo sacrifício lá diante do altar para Deus. E Pilatos mandou gente matar, assassinar esses galileus dentro do templo. E o sangue que eles estavam nas mãos de animais para sacrifício a Deus, se misturou com o sangue deles mesmos. Foram assassinados dentro do altar. O que é que isso tem a ver com o que Jesus estava falando? Qual é a lógica? Jesus falou de julgamento, falou de justiça. A lógica é, Senhor, nós não entendemos. Esse negócio aí de resolver enquanto há tempo é muito sério. O senhor está sabendo dos galileus que morreram dentro do altar, que Pilatos mandou matar? Sabe o que eles estão querendo dizer? Estão julgando que esses eram pecadores. Eram pecadores e Deus veio e fez justiça. Essa é a leitura deles. Eles não pensaram neles, em arrependimento deles. Ah, Senhor, esse negócio de resolver logo para não ser jogado na prisão. O senhor está sabendo do... Inclusive, eles concordaram com o raciocínio de Jesus. Inclusive, o senhor está sabendo... E tem umas notícias que quanto mais escorre sangue, mais a gente quer divulgar, não é? Eu sei que foi trágico a questão do avião. Mas, gente, precisa tudo isso? Eu já orei por eles hoje. Você pode orar por eles, se você não orou ainda, pelas famílias, né? Porque os que morreram já acabou. Mas a família precisa do conforto, precisa da oração. Mas, para quem foi, acabou. A preocupação agora é para onde eles foram. Foram para uma cadeia eterna ou foram para o céu eterno? Essa é a preocupação real. E esses caras estão aqui entendendo que a justiça de Deus invade a terra. E vem aqui, trazendo morte, trazendo problemas. Ah, Senhor, nós entendemos esse negócio aí, que nem os galileus que morreram. Porque pensa bem, gente, o cara está sacrificando a Deus, dentro do templo, um território considerado sagrado e santo, e morre. Além de perguntar, talvez, onde é que estava Deus, o que podem ter perguntado, mas acho que pensaram, bom, nosso Deus é Deus real, age.
Provavelmente estavam em pecado. Para morrer assim, você viu o que Deus fez com os caras? Entrou em pecado para adorar a Deus, morreram ali, foram para levar sangue, mas foi o sangue deles que foi queimado ali. Uau, julgamento, não pensaram neles se arrepender, pensaram nos outros que não se arrependeram e morreram, que veio o juízo. Já escutou palavra que você pensou que era para o outro? Nossa, gente, é tão comum, né? Nossa, tem pregação que a gente acaba, pastor, meu primo precisava estar aqui. Ele falou, minha prima. Pastor, o senhor falava, eu pensava em tanta gente. Nossa, pensei num sobrinho, uma sobrinha, uma tia. E ela vai decorrendo, todo mundo da família que precisava estar aqui. Precisava estar aqui, pastor. Eu vim, né? Você sabe, Deus é bom, sempre alguma coisinha ele acaba falando, né? Com a gente. Mas eles precisavam estar aqui. Esses pecadores precisavam estar aqui. E Jesus está falando disso. Falando, gente, peraí, eu estou falando de se arrepender, vocês estão pensando nos outros, eu estou falando com vocês. Eu não estou falando com Pilatos. Eu não estou falando com a família dos que morreram. Eu estou falando com vocês. Por que vocês estão pensando em outras pessoas? Pelo amor de Deus. Olha a resposta de Jesus. Escuta, vocês pensam que esses galileus, eles eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Vocês estão associando pecado e sofrimento? Você nunca fez isso, não? Eu já, estou confessando. Estou passando por isso, esse sofrimento, será que eu estou em pecado? Bom, é bom a gente fazer essa leitura mesmo, né? Mas será que meu pai pecou? E se a situação piora, você vai buscar até a árvore genealógica da família para ver quem pecou. Porque alguém tem que levar a culpa, porque não é possível. Devo ter jogado pedra na cruz, a gente fala. E não dá, né? Cristão falando isso, porque para você ter jogado pedra na cruz, você ia ter que acreditar em... Né? Você foi e voltou, teve várias vidas, né? Porque faz um tempinho já, né? Como que você vai jogar pedra na cruz? Não dá você ter jogado pedra na cruz. Não associe sofrimento com pecado. Jesus está dizendo, vocês estão achando que sofrimento tem a ver com pecado? Pois eu digo que não, versículo 3. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando caiu o avião dos Mamonas Assassinas? Quem lembra? Quem gostava de Mamonas Assassinas? Quero ver quem tem coragem. Estamos juntos. Não era convertido, gente. Eu sei todas de cor até hoje. Não sei o que acontece, o louvor não decora um. Mas eu lembro, um tanto quanto másculo, com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Ai, que pecado! Pecado! Quando caiu o avião dos caras, todo mundo julgou. Um monte de gente veio falar. Depois, né? Eu vim saber, né? Porque eu não era convertido, mas depois. Pastor, o senhor sabia que a mãe deles era tudo crente? Era até pastor? Eu falei, não sabia. Que eles cresceram tudo na escola dominical? Não. Pois é, e estavam lá, sendo instrumento do capeta. Deus acabou com tudo. O avião caiu. O que é isso? A situação é parecida. Estão contando uma tragédia e associando com pecado. Jesus está falando, vocês estão loucos. Vocês estão achando que é assim que funciona? Primeiro, vocês estão mostrando que não me conhecem, porque eu não ajo assim, eu não sou um Deus assim. Vai haver justiça e julgamento, mas não é agora. É para a eternidade, o que é muito pior, diga-se de passagem. Mas agora não é assim não, gente. Ainda que pecado traz sofrimento, é verdade. Tem muito pecado que vai trazer sofrimento. Tem muito sofrimento que é fruto de pecado, mas não é todo. Escolhas, coisas que a gente colhe das escolhas erradas e se arrebenta com um monte de coisa. E nada tem a ver com pecado. Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E o perecerão aqui é morrerão. Olha que interessante. Vocês estão falando deles,
Estou dizendo que com eles não tem nada a ver, mas agora estou falando com vocês. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. Não vou morrer com um juízo desse, que vai acontecer uma catástrofe, que vai cair um avião. Não, não vai ser assim. Mas vai ser por toda a eternidade. Vai ser no dia do juízo. Então é melhor se arrepender. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Vocês vieram com notícia? O senhor está sabendo da morte lá dos caras que morreram oferecendo sacrifício dentro do templo? Jesus falou, não tem nada a ver. Mas vocês querem falar de notícia? Deixa eu deixar bem claro, eu também sei, eu estou conectado, eu sei o que está acontecendo. Vocês estão sabendo também, vou contar uma notícia. Estão sabendo que caiu a torre de Siloé? Vocês estão por dentro, né? Morreram 18. É uma torre colada no tanque de Siloé. Alguns dizem que é dentro dos muros de Jerusalém, outros dizem que é fora, não me importa onde é. Importa que o negócio caiu. E 18 pessoas ficaram soterradas lá, sofrendo, agonizando, sei lá, e morreram. Jesus está falando, escuta, vocês estão pensando que esses 18 que morreram eram menos pecadores que os outros galileus, ou mais pecadores que todos os outros? Veja, ele está dizendo, meu filho, todo mundo é pecador, não tem mais pecador e menos pecador, tem pecador. Deus não faz distinção de pecadinho e pecadão, é a gente que faz isso. Por vezes tem gente que me fala isso, pastor, eu preciso contar, se o senhor está sabendo. Eu falo, não, o que é? Esse aí é o pecado, pastor, pecadão. Eu falo, viu, me conta um pecadinho, para eu fazer a minha lógica de parâmetro, porque não existe. Esse sou eu, tentando colocar na régua o tanto que eu posso, pouquinho, o quanto que não, que aqui é grave. Então eu fico longe dos graves e eu tenho certeza que eu estou em santidade, está tudo certo. Afinal, eu não faço nada, nenhum pecadão. Opa, ele está dizendo, meu filho, todo mundo é pecador. Se vocês não entenderem que precisam se arrepender, porque o pecado nasce dentro do ser humano. Não dá para falar disso agora, mas isso é o pecado original. Isso é unânime em todo o cristianismo. Católica, todo o cristianismo. Davi diz, minha mãe me concebeu em pecado. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um pecador? Nada, você só precisa viver. Nasça. E a hora que você começar a fazer birra para sua mãe, não quero! Saiba, é pecado. E eu não estou brincando, não. É o pecado original. Quem que ensinou? Quando está indo para a escola, a gente diz que aprendeu na escola a mentir. Porque tem que botar a culpa em alguém. Depois que foi para a escola. Mas quando não foi para a escola? E quando os pais não mentem? Porque se os pais mentem, também tem onde aprender. Mas se os pais não mentem, não foi para a escola e convive com gente que diz a verdade, o que acontece? Graças ao bom Deus. E a criança está mentindo. E agora? Em quem que você vai pôr a culpa? Aonde aprendeu a mentir? Me fala. Não aprende, gente. Mentir não se aprende, nasce sabendo. A gente nasce sabendo mentir, roubar, enganar. Às vezes em larga escala, lava-jato. Às vezes em pequena escala, mas é só uma questão de proporção. Porque para Deus roubar uma caneta e Ele roubar milhões, é uma questão só de proporção. O que está na minha esfera? Eu desviei R$100, está na minha esfera, está no meu domínio. Para Ele, R$100 é o equivalente a bilhões. Para Ele é uma caneta. Opa! O negócio é sério. Bom, vocês pensam que os 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Perecerão aqui é a morte eterna. Todos vocês vão ficar eternamente longe de Deus. Isso não é terrorismo, essa mensagem não é terrorista. Nossa, vai para o inferno. Como tinha uma novela lá, vai queimar no mármore do inferno. Eu não assistia, mas os comerciais eu assistia sim. Desconfiaram do pastor. E quem desconfiou assistia. Eu nem sei qual que é a novela. Não me julguem, para não serem julgados. O que eu estava falando? Me ajuda. Os 18, mas já foi os 18. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer, vão perecer eternamente.
O que é esse arrependimento? Esse arrependimento no original é metanoia. Olha que chique. Vou fazer uma metanoia aí. Já ouviu esses caras que falam, nossa, o cara estava numa noia. Não é? Os caras que dançam lá. Não é assim que os caras dançam? Agora tem até versão gospel, né? Tem o Salomão do reggae, vocês já ouviram? Rapaz, o cara é bom, hein? Rapaz, escuta, Salomão do reggae. Rapaz, você, bom demais. Depois você faz, estou fazendo propaganda do cara aí, depois você me ajuda, te dou minha conta. Olha só que legal. Eu esqueci de novo. Arrependa-se, metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Noia é de pensamento. Noia é de pensamento. Meta é de mudança. Quando diz metanoia, que é o arrependimento, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, é uma mudança interior aqui e aqui, que me leva a uma outra ação. Porque não é simplesmente, a gente não sai agindo. Vou mudar meu comportamento, e você sai agindo. Não, gente, primeiro há todo um processo. A gente tem que entender, tem que compreender. Coisas básicas. Já cheguei uma vez, uma moça que trabalhava em casa, e eu fiz a besteira de falar, olha, quando você for puxar aqui o móvel, puxa para cá, limpa essa parte, depois você põe e limpa a outra. Mas eu fiz a besteira de não explicar porquê. E quando a gente não entende o porquê das coisas, nós não fazemos. Ela fazia quando a gente estava lá. Bonitinho. Soltava. Olha. Foi ficar um pouco fora, ela não viu que eu tinha voltado, e eu escuto. Ela puxou, não sabia que o fio era curto, caiu tudo. Caiu o telefone sem fio, caiu não sei o quê. Eu falei, mas eu falei para você, para afastar aqui primeiro, depois ali. Ai, mas eu não sabia. E a gente é assim, você é assim, eu sou assim. É por isso que quando eu vou estudar a Bíblia, eu vou atrás do negócio, eu vou cavar. Porque enquanto eu não entendo, eu não consigo nem pregar. Tem assuntos que eu demorei anos para pregar, porque eu falei, não entendi ainda. Eu preciso entender, a hora que eu entender, isso entrar no meu coração, pronto. Aí eu prego e aí eu vivo. E é assim que você funciona. Então não faça pouco caso das Escrituras, leia com dedicação, vai entender o que é. Não acredite em tudo que eu falo, não. Pastor, não, estou falando. Será mesmo? Não dá para você acompanhar sem Bíblia. Você tem que trazer uma Bíblia, tem que ler, acompanhar, ver se é isso. Ok, vamos embora. Arrepender é metanoia, mudar, mudança. Essa mudança é conversão. Eu estava indo para um lado, me converti para o outro lado. É dessa mudança que ele está dizendo. Se vocês não fizerem essa mudança, vai todo mundo para o inferno. Esse é o discurso. Então ele começa a parábola. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Primeira coisa estranha, ele plantou uma figueira na vinha. Aparentemente para nós estranha, mas comum no Oriente Médio. Plantavam junto. Aliás, a figueira por vezes ajudava para dar suporte à vinha. Então, ok, uma vinheira, dentro da vinha ele plantou uma figueira. Tudo bem. Mas aí ele foi procurar fruto nela. E não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu vim procurar fruto nessa figueira e não acho, cansei de esperar. Corta, joga fora. Veja, quando eu falei hoje do avião e do acidente, eu não precisei te explicar nada, porque você sabe da notícia. Eu não precisei explicar. Quando Jesus está contando essa parábola e está falando sobre terra e sobre agricultura, tem muitos conceitos que ele não precisa falar. Fazem parte da cultura. É lógico. E para mim não é lógico nem para você. Então a gente vai ter que entender só um pouquinho dessa agricultura para fazer sentido do jeito que fez para quem estava ouvindo. Primeira regra, lá de Levítico 19, 23. Você não precisa ir lá, mas você pode anotar se você quiser. Levítico 19, 23. Deus traz uma regra de agricultura e fala assim, é o seguinte, vocês vão plantar. Pode plantar. 3 anos a gente espera crescer. Porque você não planta e começa a colher fruto no dia seguinte. Eu plantei lá o que eu plantei? Uma acerola em casa. Gente, mas levou uns 5 anos para... E eu tirava tanto sarro. E virava para minha esposa e falava, te enganaram lá no Ceasa. Esse negócio da acerola, não. Isso aí é qualquer coisa, mas não funciona esse negócio. Passa ano, passa ano, passa ano. E eu já queria arrancar. Falei, vamos arrancar esse negócio, que não é acerola, não. Vamos comprar outra. Minha esposa intercedia por ela. Não faça isso. Ela vai dar certo. E
E meu sogro que tomava todos os cuidados, porque eu não entendo nada de jardinagem, mas meu sogro entende. Então ele dava todos os cuidados para o negócio. E aí eu descobri que era uma acerola mesmo. Glória a Deus! E agora a gente tem acerola para dar e vender. Aliás, quem quiser vender, acho que é melhor. A gente faz um preço legal para você aí. Qual que é a cultura? 3 anos espera crescer a árvore. Depois que ela cresceu, ela vai começar a dar fruto no 4º ano. 3 anos você não vai comer o fruto dela é proibido. Isso aqui é uma questão agrícola, é para você não saturar a terra, não puxar, deixar ela cair, ela mesma talvez virar até adubo. Eu não sei ao certinho porquê, mas era isso, tá? 3 anos não come do negócio. O 4º ano que está dando fruto, é para mim, é para Deus, porque aí tá bom. Já são 3 anos que ninguém comeu, o 4º agora está legal, agora veio com força, mas ninguém vai comer agora é meu. Vai ficar 1 ano lá, ninguém põe a mão. Ou seja, são 4 anos, mais 3 que eu esperei para ela crescer. Então nós estamos lá no 7º ano de vida dessa planta. E essa planta é Israel. Essa planta, essa figueira, é o povo de Deus. Não só Israel, mas sou eu hoje, você hoje. Graças a Deus que é uma vinha. Tem muita gente plantada lá, e eu espero que eu esteja lá, e eu espero que você esteja lá, em nome de Jesus, amém? É uma vinha. Eu esperei Israel crescer. Eu esperei você crescer. Eu dei tempo para você amadurecer. Eu não peguei, te lancei no mundo e fiquei esperando que você desse fruto logo e fiquei te cobrando. Não, eu dei tempo. Eu te esperei o tempo certo para eu pegar você e falar, pronto, você entendeu? Você entendeu que eu sou seu pai? Você entendeu que eu sou seu Deus? Então chega de graça, vem para cá, vem. Eu te trouxe no tempo certo. Eu respeitei os anos do seu crescimento. E agora chegou o ano de eu buscar o que me pertence. Já foram 3 anos de fruto. E eu nem sei se você deu fruto, Israel, ou não, mas eu respeitei durante 3 anos. E agora é o 4º ano. É o 7º ano de vida. E eu quero buscar o meu fruto que me pertence. E eu estou vindo há 3 anos buscar fruto. E não acho. Deus não buscaria fruto antes do tempo. Quando ele está falando da agrícola e usando, todo mundo já sabe. São 3 anos que já passou todo o período. E é a hora de Deus pegar os frutos. E ele veio ansioso para pegar os frutos. Não tinha. Aí ele esperou mais 1 ano. Veio buscar os seus frutos. Não tinha. E agora o 3º ano ele veio buscar os seus frutos. Não tinha. Isso é Israel acabando com todas as oportunidades que Deus foi dando, ano após ano, década após década, anos após anos, séculos após séculos. E eles rejeitando, 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 rejeitando. E Deus chega e diz, acabou, cansei, cansei. Corta e joga fora. Por que eu vou deixar ela inutilizando a terra? Não é que Deus tem capacidade máxima no céu, tá? Mas ele está usando essa analogia para dizer, eu acho que tem gente aí que vale mais a pena estar aqui. Porque ele não está falando de gente que está fora da presença de Deus, ou que nunca viu falar de Deus. Não, ele está falando de pessoas que estão dentro do convívio. Israel, eu e você. E todos que confessam o Senhor. Todos que estão próximos. Ele está dizendo, olha, tem gente que está aqui, mas não está entendendo. Não está havendo arrependimento sincero. E eu venho e eu continuo ofertando a minha graça, o meu amor. Eu quero trazê-los, eu quero abraçá-los, eu quero cuidar, eu quero pegar no colo. Eu quero ensinar o que significa a oração do Pai Nosso, quando ele diz, Abba, Pai. Esse Abba que é papai, paizinho, que pega no colo, que abraça, que cuida. Eu estou fazendo isso por vocês todos os dias. Mas vocês, ano após ano, rejeitam, 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 rejeitam. E sabe de uma coisa? Vocês estão ocupando o lugar de outra árvore que podia estar aqui dando fruto. Sabe de uma coisa, Israel? Você está se achando. Porque Israel se achava a última bolacha do pacote. Povo escolhido, povo eleito, nós somos.
Deus está dizendo para eles, olha, deixa eu contar uma coisa, vocês são só uma figueira, no meio de uma vinha inteira, que é o mundo. Vocês são um cantinho da terra do mundo. Eu tenho muito mais coisa para cuidar. Vocês estão atrapalhando o trabalho. Porque aquele que está, mas não está, ele atrapalha. Quem está, mas não está, atrapalha. É melhor não estar do que está e não está. Inutiliza a terra. Pega tudo da terra que é bom, pega para si e não produz. Começa a atrapalhar o solo. Tem gente que queria pegar nutrientes, tem gente que queria crescer, e esse cara está ali, pega, drena para ele e não faz nada. E ele contamina os outros, atrapalha os outros, enfraquece os outros. Gente, quem está com o pé lá, enfraquece todo mundo que está do lado. Porque é o jeito dele pensar. Não houve metanoia, não houve mudança. Então ele pensa de um jeito, ele usa até o conhecimento bíblico e teológico dele para validar o pecado. Uau, entendi um monte de gente já assim ao longo da vida. E talvez até eu já fui uma dessas. Muitos. Ah, pastor, mas beber não é pecado. Não, não é mesmo. Você achou que era, deixa eu dizer, não, não é. Não é. Jesus fez água em vinho e não vem com essa história que era suquinho de uva. Porque tem um monte de gente, não, porque precisa ver o original, porque tal. O cara faz um malabarismo assim, o cara encaixa uns negócios, faz um Frankenstein para dizer que era suco de uva. Não era, era vinho. Chega. Está liberado tomar vinho, pastor? Tá. Meu Deus, que mensagem. Ela chega em casa, abre uma garrafa de vinho. O que é isso, filho? O pastor falou. O pastor falou que está liberado geral. Não, pelo amor de Deus. A palavra diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Eu posso beber, eu não posso me embriagar. Você pode beber, você não pode se embriagar. O que é embriagar, gente? As estatísticas já dizem, 2 latinhas, já era. Já perdeu senso, já perdeu noção. Agora, me fala a verdade, quantas vezes, você sabendo da Bíblia, eu estava numa igreja, por exemplo, antes de vir para essa, que podia beber. Estava liberado! Sabe quantas vezes esse que vos fala foi usar todo esse conhecimento teológico e bíblico de que eu posso beber, mas não posso me embriagar? Sabe quantas vezes eu usei isso e me embriaguei? Todas as vezes. Não teve uma que eu bebi e não me embriaguei. Não teve uma. Então, pera lá. Poder pode, tudo posso. Nem tudo convém. E eu não estou entrando na nossa doutrina nazarena, porque nós nazarenos não bebemos. Incentivamos os nossos a não beberem. Não porque a Bíblia diz isso, porque a gente não força a barra dizendo que ela diz uma coisa que ela não diz. Mas porque bebida é um problema no nosso país. Aqui tudo é bebida. Alguém morreu na família, você fala, vamos beber, para afogar as mágoas. Vai nascer alguém, vamos beber porque vai nascer. Você foi mandado embora do emprego, você fala, cara, vamos beber, porque eu estou mal. O cara foi promovido, cara, vamos beber porque eu fui promovido. E se é quarta-feira, não tem nada para fazer? Não, vem para o culto. Nada disso, nada de beber. Nada de beber. Nós não bebemos. E eu não bebo por amor a você, se você quer saber. Porque eu podia beber em casa sozinho, ninguém ia ficar sabendo. Eu podia não me embriagar e estava tudo certo. Mas se eu estou aqui no plantão e você vira para mim e fala, pastor, você bebe? E eu falo, não. Estou em pecado. E se eu falo, sim? Uhul! O cara sai, o pastor falou que... E eu posso ser pedra de tropeço para você. Hoje, eu acho, estou desconfiado que eu poderia beber e não me embriagar. Mas eu não faço por amor a você, porque o nosso país é um problema álcool. E eu prefiro deixar de beber e ser um bom exemplo para a sua vida do que eu me satisfazer com a possibilidade de beber. Isso é porque eu te amo. E o que Deus quer de nós é que você também aprenda a amar os outros. Amém? Nem sei porque eu entrei em bebida, não tinha nada a ver com a história. Mas tudo bem. 3 anos que eu venho procurar fruto na figueira e não acho. Corte-a. Ela está inutilizando a terra e está atrapalhando as outras plantas. Os outros estão sendo prejudicados por essas pessoas com toda essa cultura bíblica e que usam isso para validar os pecados. Está cheio. Mas onde é que está escrito não sei o quê?
Cuidado, hein? Não ande com gente que faz isso, não. Pula fora, porque vai roubar o que você tem de bom para receber de Deus. Fique esperto. Ok. Corte. Respondeu o homem, e esse homem saiba que é Jesus. Essa é uma conversa entre Deus, o Pai, e o Filho. E não porque Deus, o Pai, é o mal. Deus, o Filho, é o bonzinho. Não, porque eles são um. Mas Deus é um Deus que ama a tal ponto que disciplina. Esse mesmo Abba, Pai, que eu te falei, que está lá na oração do Pai Nosso, aquele Pai é o Abba, Papai. Esse mesmo Papai que abraça, que cuida. Hebreus fala que é o Deus que disciplina também. E ele diz, não... Vamos ver o texto lá, que eu não lembro de cor. Hebreus... Abre lá, é um texto... Eu não lembro, Hebreus 12, 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha isso, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ao ponto de entregar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos. E você fala, bom, ânimo vai ser algo bacana. Mas ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? O Senhor disciplina quem? O Senhor disciplina quem ama. E castiga aquele a quem ele tem como filho. Deus é o papai que abraça e cuida, para onde eu corro, sim, mas ele também nos disciplina. Não com esses julgamentos, essas atrocidades, essas coisas que a gente... Não! Mas são dificuldades da vida, são situações da vida, são provações, não tentações. Quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. A aprovação é para que eu seja melhor, para que eu seja aprovado. A tentação do diabo é para que eu caia. Mas Deus nos prova e nos disciplina. Então agora você volta lá. Jesus está dizendo para eles, não estou falando da teologia do aqui se faz, aqui se paga, vocês precisam crescer e amadurecer, porque aqui se faz, aqui se paga, ou todo sofrimento é a origem do pecado. Essa teologia está incrustada no Antigo Testamento e Deus está tentando tirar ela e não consegue de jeito nenhum. O livro de Jó e a história de Jó só existe para dizer que sofrimento nada tem a ver com pecado. Nada. E está no Antigo. Jó perdeu a família inteira, caiu tudo, acabou a casa, pegou doença, pegou lepra, pegou isso, pegou aquilo. Os amigos. Olha que amigos abençoados. Os amigos ficavam vendo qual era o tamanho do pecado de Jó. No começo falaram, Jó, acho que você deu uma pecada aí, hein? Aí a coisa piorou. Foi pecadinho não, Jó. Você pecou bravo, hein? Aí a hora que perde tudo, Jó na boa. Nunca conheci um cara tão pecador toda a minha vida. Até a mulher dele fala, Jó, morre logo, vai. Olha que ânimo, que bênção. Morre logo, vai embora, meu filho. Você é um pecador, você já vai para o inferno mesmo, vai logo. Não tem mais o que fazer. Mas Jó não desiste. Porque esse livro me mostra que sofrimento nada tem a ver com pecado. Doenças nada tem a ver com pecado. Problemas nada tem a ver com pecado. Às vezes tem, mas nem sempre. Não é a que se faz, a que se paga. Já ouviu isso? Dentro da igreja, aqui se faz, aqui se paga. Pastor, você vai ver, meu Deus é forte. Eu falo, nossa, eu estou começando a achar que o seu Deus é outro. Não, pastor, eu vou orar, você vai ver, Deus vai pegar eles. Já ouviu isso? Meu Deus vai pegar eles. Eles vão ver só. Meu Deus, o que é isso? Transformou Deus num terrorista que se vende ainda. Porque eu contacto ele e mando ele resolver. Ele vai lá e... Aí os caras, não! Dia seguinte vem aqui e paga tudo que devia. Ele transformou Deus em garoto de recado. Nossa, que teologia estranha, hein?
Jesus está falando, a teologia de vocês está muito ruim. Vocês não estão entendendo nada de quem eu sou, vocês não estão entendendo nada de quem Deus é, e vocês não estão entendendo nada de quem vocês são. Porque eu estou falando para vocês, vocês estão pensando nos outros. Estou falando de juízo, vocês estão pensando que é aqui. Vocês não estão entendendo nada. Meu Deus! Mas graças a Deus que Jesus entra e fala, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Aqui eu vou te falar agora uma mensagem que não é teológica, é uma mensagem devocional. Porque nem tudo que está na parábola, a gente tem mania de pegar cada item da parábola e atribuir um significado. Mas muitas vezes não tem de onde tirar isso. Eu leio umas coisas e falo, cara, como é que o cara viu isso? E depois que eu pesquiso um monte, eu descubro que não tem explicação. Tirou da cabeça dele. Então, o que eu vou fazer aqui não tem apoio teológico. Mas é algo que Deus colocou no meu coração para falar com você hoje. E se você não sabe a diferença de uma leitura teológica e uma leitura devocional, eu chamo você a assistir CQ20. Tem um pastor bacana lá no YouTube. Tem uma série de mensagens que se chama Eu e a Minha Bíblia. Como ler a minha Bíblia? Uma série de mensagens, você vai saber a diferença de algo teológico e algo devocional e tantas outras coisas que podem abençoar a sua vida. CQ20. Foi comercial, né, merchan? Ok. Então, aplicação devocional. Eu vou cavar ao redor, vou adubar. O que Deus pôs no meu coração. Que cavar é um negócio meio vergonhoso. Porque olha só, a planta está lá, ela tem os nutrientes que todo mundo na vinha tem, todo mundo tem o mesmo tipo de solo, o solo é bom, o solo é de Deus. Deus que deu, Deus que cuida, Deus faz tudo, está tudo lindo, maravilhoso, é o paraíso. Não tem como dar errado. Mas a figueira não dá figo. Está lá. Eu não quero. E agora você imagina a humilhação. Não, alguém vai ter que vir e começar a cavar. Está todo mundo vendo. A vinha toda, todo mundo dando fruto, tudo maravilhoso. Mas não, eu estou lá precisando de ajudinha extra. E começa a cavar. Cavar não só é uma situação meio estranha, mas é cômoda, porque pode me acertar. Pode acertar minhas raízes, pode acertar a planta, começa a cavar, começa a mexer naquilo que está acomodado. E aqui, por vezes, são as provações que Deus nos dá, para tirar a gente daquela tão famosa e conhecida zona de conforto. Ele vai cavar. Deixa eu mexer um pouco nas suas estruturas, porque, e ele mete pá, e mete pá. E cava, e são provações, são dificuldades que vêm da vida, que é para Deus falar, meu filho, acorda. E Jesus fez isso com os fariseus direto, quando ele dizia na cara, hipócritas, a gente acha que ele está dando um julgamento, está dizendo, vocês não têm mais jeito, vocês já estão indo para o inferno. Meu filho, ele está falando desse jeito por amor, porque Deus disciplina a quem ama, ele ama aquele povo. Quando ele está dizendo palavras tão fortes, hipócrita. Quando ele está, sabe o que ele está fazendo? Ele está cavando. Ele está cavando, ele está mexendo, ele está vendo se joga na cara algumas coisas, ele quer tirar, ele quer ver se a pessoa desperta. E depois que ele cava ao redor e prepara tudo, agora ele vem com adubo. Enquanto eu li esse texto, Deus colocou no meu coração assim, é porque eu bato, mas eu assopro. Eu amo vocês. Eu venho com a pá. Algumas situações podem machucar. Mas depois eu começo a vir com adubo do meu amor. Que é a graça de Deus. É o convite de Deus. Eu estou te dando ferramentas para você conseguir melhorar a sua situação. Porque sozinho ou sozinha você nunca vai conseguir. Mas eu cavei para você. Doeu e dói. Mas eu estou pondo o adubo do meu amor. Do meu convite. Da minha graça, 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 graça é o que me convida. Graça quer dizer favor imerecido. Não é algo que eu mereço. Não há nada que eu possa fazer para merecer. Mas Deus me enche
de graça. É por isso que nós dizemos que nós estamos no tempo da graça. Mas quando dizemos isso, estamos no tempo da graça, talvez boa parte das vezes a gente faz um uso meio errado. Porque o tempo da graça é um benefício de Deus, é Jesus Cristo, é a libertação de leis do antigo para o amor, mas deixa eu te dizer uma coisa, o que é a graça? A graça é justamente quando ele diz que vai cavar ao redor, adubar, e se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte. O tempo da graça é esse tempo. É o tempo em que já acabou o primeiro tempo da minha vida, já acabou o segundo tempo da minha vida, e eu estou naqueles minutos que se chamam prorrogação. Eu estou nesses últimos instantes. E nós estamos nesse tempo dos últimos instantes, desde o dia que Jesus veio. Estamos no tempo da graça. Isso é motivo de alegria? Mas isso é motivo de temor a Deus. Porque basicamente ele está dizendo, eu estou bancando esse mundo, eu estou aturando esse mundo nesse pecado, nessa desordem, nessa bagunça, simplesmente porque o meu filho foi para salvar. E nós acreditamos que alguns vão aceitar o convite da graça. Mas é mais um ano só. Já passaram 3, já passaram 7. Eu já dei oportunidade para o mundo crescer, já dei oportunidade para o mundo amadurecer. Já fui procurar fruto 1 vez, 2, 3. O tempo da graça é um tempo curto. É aquele tempo de prorrogação. Nós estamos vivendo nesse tempo. E isso deve ser motivo para mim de temor, não de medo. Deus não nos quer com medo. Quem tem medo fica acuado. Temor é respeito. Eu sei que Deus é o dono da vinha. A hora que Deus quiser acabar com tudo, Ele acaba. O mundo só está funcionando porque Deus sustenta. Uma vez eu trouxe um exemplo aqui de uma laranja. Deus tem a laranja, o mundo, na palma das mãos. Está aqui. A qualquer momento Ele pode fazer assim. E acabou. Se o mundo existe, é porque Deus banca o mundo todos os dias. E só banca por um único motivo. Para que pecadores venham a se arrepender e aceitar a graça. Amém? Se der fruto, muito bem. Se não, corte. Quero que você se coloque de pé. Quero que você feche os olhos por uns instantes. Há um texto antes, em que Lucas 3,9, João Batista está dizendo que o machado já está posto à raiz. Tá bom, você não precisa fechar os olhos. Olha para mim. Lembrei que tinha mais um adendo. Mas pode ficar de pé, porque é rapidinho. Lucas 3,9 diz que o machado já está na raiz. E é João Batista que está dizendo isso. Todo aquele que der frutos, ok. Mas quem não der, o machado está posto à raiz. Vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Se João Batista com esse discurso quer dizer o juízo está à porta, e é isso que João Batista quer dizer. O juízo está à porta. Quando Jesus diz, dê mais um ano, Jesus está dizendo, é verdade, o pecado está aí. É verdade, o juízo está aí. Mas eu entro no meio dessa fronteira do pecado e do juízo. E eu venho oferecer a graça para vocês. Eu entro no meio. E eu quero que do pecado vocês aceitem a graça, se arrependam e estejam comigo, salvos por toda a eternidade. Esse é o tempo da graça. Talvez muitos de nós possamos estar pensando,
O que é o fruto? Que fruto é esse? É o fruto do arrependimento. É o que ele está preocupado, é o que ele vem falando em todo o tempo. E arrependimento traz mudança de mente, de coração e de ação. O fruto do arrependimento me leva a ser um discípulo de Jesus. Não sei se você acompanhou todas as mensagens, mas eu mostrei o quanto Jesus está preocupado em ser discípulo dele. Porque ou eu sou discípulo dele, ou eu estou do lado de fora da relação com Deus. O fruto só dá quem é discípulo de Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria que você refletisse por um tempo, alguns minutos, segundos. Em que área da sua vida você entende que essa palavra falou com você? Em que área essa palavra tocou o seu coração? O Senhor nos fala de uma vinha. Vou pedir, Júnior, para você apagar a luz só um pouquinho. O Senhor nos fala de uma vinha. O Senhor nos fala de uma figueira. O Senhor nos mostra o quanto a gente é frágil. E que se não houver mudança dentro de nós, nós podemos ser arrancados a qualquer momento para a eternidade. Não catástrofes daqui, mas a maior catástrofe que pode acontecer na vida de um ser humano é estar eternamente longe de Deus. Eternamente longe de Deus. Deus olhava para essa vinha, Deus olhava para essa figueira, e esse texto me faz pensar que ele achava que havia fruto, porque ele poderia ver de longe que não tinha fruto se ela estivesse seca, mas essa não era uma árvore seca, provavelmente ela tinha folhas, e ele olhava e bem, ela deve ter fruto, e quando chegava perto não tinha fruto. Talvez ela não tinha só folhas, talvez ela tinha flores, talvez ela era até bonita, uma figueira bonita, mas Deus não quer folhas, Deus não quer flores, Deus quer frutos, frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de confissão, frutos de transformação, frutos de metanoia, transformação do jeito de pensar e agir, e agora andar na direção dele, do meu mestre, do meu Senhor, ser discípulo dele, viver do jeito que ele me ensina a viver. É isso que precisamos. Senhor, não nos tira do solo, Senhor. Nós aceitamos o teu convite de graça, o teu adubo, entendemos as dificuldades da nossa vida, talvez como o Senhor cavando ao nosso redor, e ao invés de reclamar, talvez hoje queremos agradecer, porque o Senhor disciplina apenas a quem ama, e o Senhor nos ama. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós queremos receber desse adubo, essa oferta de graça que me convida para uma vida íntima com o Senhor, uma vida de constante arrependimento, uma vida de alguém que valoriza o teu sacrifício na cruz. Senhor, nós queremos entender que hoje é o tempo. Não queremos entender da agricultura, nem de olhar para o céu e saber que vai chover, nem de olhar e saber que vem um vento lá de trás e vai fazer calor. Senhor, nós não queremos entender das coisas daqui. Muitos de nós julgamos entender tanto das coisas daqui. Entendemos de negócios, entendemos da bolsa, entendemos de tantas coisas, julgamos entender. E o Senhor às vezes diz: não é isso que eu quero de você. Eu quero que você entenda o tempo da minha presença na sua vida. Eu quero que você entenda que o tempo é hoje, é agora, não é daqui a pouco, é agora, é nesse momento. Eu e você, abra o seu coração para mim, para eu entrar na sua vida, para eu transformar a sua vida, para eu te carregar no colo como teu pai, para eu ser o Abba, Pai da sua vida. Tu quero estar, meu Deus, de ti
sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero encerrar esse culto, essa mensagem, com você abrindo a sua boca e orando ao seu Pai. Ore ao seu Pai. Fale para Ele agora. Coloque diante dEle todas as áreas, todas as circunstâncias. Que haja uma entrega maravilhosa do seu coração para com Deus. E que Ele venha, que a graça seja bem-vinda na sua vida, porque é a graça, é o favor imerecido. Eu não fiz nada para merecer, eu sou pecador, você é pecador, somos todos pecadores, mas a graça de Deus me alcança, me constrange e me chama a caminhar com Ele. Então agradeça por Ele, pela graça, valorize a graça, valorize o pouco tempo que temos ainda aqui. E eu não sei quando é a volta dele, mas obrigado pela graça. Se você puder, faça isso. Abra sua boca e agradeça pela graça. Fale com o seu coração. Deixe o seu coração se inflar e dizer obrigado pela graça. Obrigado pelo amor. Obrigado pela morte na cruz. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Senhor, porque eu tenho livre acesso ao trono da graça, da Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Nós somos gratos, Senhor, por tudo e agradecemos no nome daquele que intervém por nós, aquele que disse para esperar mais um tempo. E graças a Deus, porque eu pude chegar. Graças a Deus, porque muitos aqui chegaram. Graças a Deus, porque muitos ainda irão de chegar. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Agradecidos. Amém e amém, Senhor. E eu convido você a aplaudir ao Senhor pela graça. Amém. Pode se sentar. Um milagre, acabamos no horário. Dízimos e ofertas. Vou orar de novo, né, para acabar no horário mesmo. Então, Senhor, nós vamos entregar dízimos e ofertas. Queremos fazer isso com carinho e com a graça do Senhor dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você oferta...